Então, estamos gravando mais uma vez. Bom dia, pessoal, bom dia. É sempre bom ver vocês aqui, né? Passa sábado, entra sábado, nós estamos aqui. Já queria pedir desculpa para vocês, eu não sei direito o que aconteceu, mas, teoricamente, esse encontro, ele teria que ter sido dia de semana à noite, né? E aí, acabou que eu marquei para sábado, eu não entendi bem por quê. Mas fato é que deu tudo certo, que bom que nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o monitoramento do desempenho. É um assunto que poucos concurseiros colocam em prática, e às vezes eu percebo muito uma reclamação. Eu estou estagnada, ou então eu estou estagnado, meu desempenho não melhora, eu não consigo sair dos 60%, ou eu não consigo sair dos 70%, mas a pessoa não olha para o desempenho dela a fim de identificar onde estão as vulnerabilidades para corrigir. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o monitoramento do desempenho e, a partir desse monitoramento, como foi que eu criei a estratégia de melhoria de desempenho. Então, tem muita coisa que eu falo aqui para vocês que eu, de fato, estou trazendo a partir de uma experiência própria, de um método de estudos que eu fui adequando, que eu cheguei no que dava certo para mim, e estratégias que eu fui avaliando que seriam pertinentes, técnicas de estudo que agregariam no processo de estudos. Então, tem muita coisa que vocês realmente nunca ouviram falar, porque é a partir da minha experiência que eu fui criando. Então, hoje eu vou explicar para vocês uma técnica que é muito, na verdade, uma estratégia que é muito importante, que é a melhoria de desempenho. De antemão, já digo que é uma estratégia, sim, demorada, delongada, detalhada, mas que produz muito efeito positivo, muito mesmo. Eu já tive, assim, melhorias extraordinárias, de mais de 30% de desempenho, o pessoal aplicando a estratégia corretamente. O negócio é ter constância para conseguir aplicar e confiar na estratégia também que vai dar certo. Porque de início, né, é tanta coisa que a gente quer deixar para lá. Mas desde que você mantenha-se firme, vai ter um excelente resultado daqui 1 mês, 2 meses. Isso aí vai depender de cada um e do tempo que tem disponível. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Vou já apresentar a tela aqui para vocês. Como vocês sabem, se precisar, só abrir o microfone, colocar ali a mãozinha, ou então mandar no chat, que eu estou aqui atenta. Importante dizer que essa chamada está sendo gravada, então quem não cede direito de voz tem que deixar o microfone desligado, quem não cede direito de imagem, câmera desligada, tá bom? Então, né, entendemos que as questões são o termômetro, elas escancaram, mas o monitoramento do desempenho é que vai fazer a gente moldar o olhar. Então, o que é o monitoramento do desempenho? É a avaliação e a análise do nosso desempenho obtida ao longo da preparação. Desempenho medido por percentual. Então, isso aqui é desempenho objetivo, tá? O monitoramento do desempenho não vai pegar o subjetivo, que é importante sim. Então, o que é uma análise do nosso desempenho de forma subjetiva? A gente vê se está conseguindo estudar todo dia, a gente vê se está mantendo a constância, a gente vê se a gente está executando o cronograma sem falhar, a gente vê se está fazendo as nossas revisões. Isso é uma análise do nosso desempenho sobre um viés subjetivo, um viés que às vezes é imaterial, que ele é pouco palpável. Aqui não. Quando eu falo com vocês de monitoramento do desempenho, eu estou trabalhando numa vertente específica, que é a vertente prática do percentual de desempenho. Então, nesse momento, eu quero entender, eu quero visualizar como é que está o seu desempenho de acerto nas questões. Então, eu jogo luz a isso e, a partir disso, eu vou analisar, vou avaliar e vou ponderar. Esse é o monitoramento do desempenho, que todo concurseiro deve fazer. E monitoramento de desempenho não é entrar em que concursos, em grandes questões,
em Estratégia Questões, em Tec Concursos ou outros aplicativos e ficar lá só olhando quantas questões acertou e quantas que errou no dia. Não é isso. Monitoramento de desempenho é algo que você faz de forma sistemática, acompanhando a sua evolução, entendendo como é que foi no mês, como é que foi em outro, para você verificar se você está evoluindo, se está estagnado ou se está regredindo. Então, o monitoramento é importante. Normalmente, eu faço um monitoramento inicial, pelo menos dos mentorandos, na planilha, mas depois eu trabalho o monitoramento dentro do aplicativo, para ter uma visão ali mais de médio prazo, para conseguir acompanhar a evolução e analisar mês a mês. Então, esse aqui é uma primeira dimensão. O que é o monitoramento do desempenho? Para que o monitoramento do desempenho serve? O monitoramento do desempenho serve para avaliar os pontos fortes e fracos. Afinal de contas, ali a gente vai ver, nossa, dentro do português, lá em Caraz, meu percentual está 85%. Nossa, mas em contrapartida, a parte de sintaxe do período composto está em 65%. Então, eu consigo identificar meu ponto forte, meu ponto fraco. E a partir disso, no monitoramento do desempenho, eu também consigo identificar os pontos pouco explorados. Meu Deus, a parte de processo de formação de palavras, eu quase não fiz questões. Ou então, nossa, eu não fiz questões de problemas da língua culta. Então, eu também consigo visualizar, a partir do monitoramento do desempenho, aqueles tópicos que eu não fiz tantas questões. E por não ter feito tantas questões, eu não consigo visualizar bem meu desempenho. E às vezes o meu desempenho vai estar mascarado lá com 100%, mas eu só fiz 2 questões. Às vezes meu desempenho vai estar lá com 0%, mas eu só respondi 3 questões. E isso não é parâmetro. Então, por meio do monitoramento do desempenho, você consegue identificar aqueles pontos que você explorou pouco e, a partir daí, logicamente, tem que ter uma ação. Monitoramento do desempenho por monitoramento do desempenho não vai te ajudar. O que vai te ajudar é a ação a partir disso. Então, se você vê que você está com um ponto fraco na sintaxe do período composto, se você não voltar na sintaxe do período composto, você vai continuar como ponto fraco. Então, se você vê que o seu desempenho lá em crase está muito alto, se você continuar colocando toda a energia lá na crase, ela vai continuar alta e os outros não vão melhorar. Então, o monitoramento é para você ter um diagnóstico, mas você precisa ter uma ação em cima disso. Outro ponto, para que serve o monitoramento do desempenho? Para analisar o desempenho tópico a tópico, que isso aqui quase ninguém faz. Não adianta. Todo mundo olha assim. Ah, meu percentual em português está em 75%. Ah, o meu percentual em raciocínio lógico está em 80%. O que eu mais vejo por aí é o pessoal me falando assim, Thaís, eu não saio dos 70%. Eu não saio de 70%, mas só fica analisando o percentual geral. A gente não analisa percentual geral, a gente analisa o tópico a tópico, porque vejam, deixa eu desenhar aqui rapidinho só para você entender, para vocês entenderem. Ó, esse aqui é o português. O que é que nós temos no português? Vou colocar, não, vou ter que colocar destrinchado. Nós temos a morfologia, nós temos a sintaxe, nós temos a interpretação de texto. Peraí, deixa eu fechar isso aqui.
que nós temos? Aqui, ó, nossa querida matéria, o português. Aí nós temos fonologia, morfologia, sintaxe, interpretação de texto. O quê? Aí nós temos aqui, dentro de fonologia, fonemas, letras, divisão silábica, ortografia, e aí vai. Aí aqui nós temos substantivo, artigo, numeral, interjeição, adjetivo, verbos, advérbios, pronomes, preposição, conjunção. Aí aqui nós temos período simples, que eu não vou listar todas as coisas, porque é muita coisa. Período composto, concordância, regência, crase, funções do se, funções do que, e por aí vai. Aí aqui nós temos coerência e coesão, figuras de linguagem, tipologia e gêneros textuais, tipos de discurso, variação linguística e por aí vai. Isso aqui é um resuminho do português. Aí a pessoa fala assim: lá no português, eu estou com 75%. Eu não saio de 75%, Thaís. Eu não consigo avançar. Eu não saio de 75%. Mas está sempre analisando isso aqui, ó. Português geral. Não adianta. Aí, tem concurseiro que analisa isso aqui, ó. Em fonologia, eu tô com 55. Em sintaxe, eu tô com 60. Morfologia, eu tô com 82. E interpretação de texto, eu tô com 78. Analisa o quê? O macro, tá? Asterisco é macro. Então, nós temos a matéria, e toda matéria tem o quê? Os macrotópicos. Beleza. Adianta falar assim, eu tenho que corrigir os 55% de fonologia? Não. Por que que não adianta? Porque, às vezes, em fonemas, a pessoa está com 88%, em letras está com 89%, e em divisão silábica está com 33%. E ortografia está com 50%. Não é falar que vai corrigir os 55% da fonologia. Tem que olhar o tópico a tópico para identificar. Dentro do macrotópico fonologia, onde é que está meu 45% de erro? É isso que a gente tem que saber. Onde é que está meus 40% de erro da sintaxe? Então, aqui a gente vê o certo, mas vai buscar. Onde é que está isso aqui? Porque 40% de erro é muita coisa. Então, não é ficar pensando que o importante é corrigir isso aqui.
é corrigir 25% do seu desempenho. Não, você corrige o microtópico vai corrigir. Estou fazendo toda a mesma coisa. O microtópico, que era 50%, virou 75%, ele corrigiu o macrotópico, que era 55% e virou 68%, e o macrotópico vai repercutir no tópico geral, que vai virar 78%. Esse é o processo. O processo é ir do menor para o maior, que vai afetar o geral. Esse é o processo da melhoria de desempenho. E você só faz a partir do monitoramento do seu desempenho no tópico a tópico. É no miúdo que você encontra as dificuldades. E aqui eu coloquei de forma ampla. Por quê? Aqui, quando eu coloco para vocês o pronome, tem o pronome demonstrativo, tem o pronome possessivo, tem o pronome relativo. Então, às vezes, você está aqui no pronome com 68%, mas o problema está lá no pronome relativo. Você está com 40% de desempenho, porque no possessivo você está com 75%, no demonstrativo você está com 78%. Então, o seu problema não é estudar pronome todo. Qual é o problema dentro do pronome? É o pronome relativo. Então, você vai atacar o quê? O pronome relativo. Isso aqui que é monitorar desempenho de forma eficiente. E como eu disse para vocês, dá trabalho porque é muito detalhado. Mas é assim que a gente evolui desempenho. Não se esqueçam, sempre pensando em corrigir o micro, sendo que ele vai impactar o macro, e o macro é que vai impactar o desempenho geral. Até aqui, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? O que vocês estão achando disso que eu estou falando até aqui? Já tinham ouvido falar? Não? Estão achando muito complicado? Thaís, vou perguntar de novo. Olha, eu estou analisando aqui, isso daí que você está falando agora é para muito além daquela revisão, por exemplo, uma vez na semana, né? Com certeza. Com Então, certeza. aí que eu estou tentando aqui imaginar isso na prática. Então, vamos supor que seja esse exemplo que você deu aí, que seja igual a divisão silábica, você pôs 33%. Aí eu vou focar nela, né? Porque ela é o que está mais defasado, vamos dizer assim. Sim. Mas eu não deixo de lado, não deixo de fazer revisão dos outros conteúdos para manter o percentual, né? A estratégia de melhoria de desempenho é uma estratégia à parte. Você inclui ela no seu cronograma. Você não tá. revisão. Então, você mantém processo de estudo base e revisão. Além disso, aplica a estratégia. Ah, não, tá. É isso mesmo que eu entendi. Só para. Porque senão não faz sentido eu largar os outros, né? Exatamente. Então, não. Ótimo, ótimo. Obrigada. Nada.